Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Verbum Domini. Até o sol apareceu para que pudéssemos, assim melhor, estar junto da nossa mãe. A palavra de Deus que acabamos de ouvir nos remete a Cesareia de Filipe. E ali Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista, outros é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? O Evangelho, irmãs e irmãos, a nos perguntar quem é Jesus.
Jesus, antes de perguntar o que ele significava para os seus discípulos, inicia com a pergunta: quem dizem que eu sou? Faz com eles um caminho. Ele não deseja que os seus discípulos respondam a pergunta com fórmulas já preparadas, citando personagens famosos da história do povo de Deus, mas conduz os discípulos a um confronto, o confronto com seu ensinamento, e pede uma confissão. Uma fé não reduzida a fórmulas, a uma ideologia, mas a uma relação. A confissão da fé ressoa da boca de Simão Pedro, que, representando toda a humanidade, a cada um de nós, fala não pela carne, não pelo sangue, mas pelo sopro divino que sai da boca do Pai. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É da inspiração concedida pelo Pai que nasce a confissão, o reconhecer a presença do Filho de Deus. E na confissão, Pedro recebe uma missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pergunta hoje, queridos irmãos e irmãs, é dirigida a cada um de nós. É como se Jesus dissesse: quem sou eu para ti? O que represento na tua vida? Ele nos busca com a pergunta: quem sou eu para ti? E porque encontrados pela pergunta, também nós respondemos: tu és para mim o Messias, o Filho de Deus. Nessa confissão e profissão somos todos nós comunidade de fé. Todos nós formamos a igreja, o povo de Deus que visibiliza o reino de Deus. Nessa confissão que somos cristãos, é nessa confissão que somos católicos, é nessa confissão que somos todos filhos de Maria. Sermos seguidoras e seguidores de Jesus nasce da procura que Jesus faz de cada um de nós, mas também da resposta que nós oferecemos: tu és para mim o Filho de Deus. Jesus deseja e espera dos discípulos de ontem e de hoje, portanto de cada um de nós, que estabeleçamos com Ele uma relação pessoal e assim acolhamos como centro, a razão da nossa vida. Ele oferece um encontro pessoal, por isso espera também da nossa parte uma resposta pessoal, uma confissão pessoal, uma expressão de fé pessoal na vida da comunidade, na igreja. Como nos lembra Papa Francisco, Jesus hoje nos faz esta pergunta tão direta e confidencial a cada um de nós: tu, quem dizes que eu sou? Vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para ti? Continua Papa Francisco: somos chamados a responder no próprio coração, deixando-nos iluminar pela luz que o Pai nos dá, a fim de conhecer o seu Filho Jesus. E então pode acontecer que também nós, assim como a Pedro, afirmemos com entusiasmo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. É nele, queridos irmãos e irmãs, que somos encontrados. No amai-vos uns aos outros somos encontrados, no amor, a doação, a entrega, a oferta, a generosidade sem medida, o cuidado despretensioso e gratuito são manifestações da nossa fé em Jesus, que gera vida, que fecunda a nossa vida. Em Jesus nós recebemos como a vida toma sentido, como o horizonte se alarga, como as nossas relações se tornam mais maduras, frutuosas. Nele,
a nossa vida tem mais sabor. Percebemos que o amor é para os outros, o mais é egoísmo que sufoca. No Filho de Deus vemos que o amor é liberdade que nos torna mais humanos, porque cheios do Espírito Santo. Nele a nossa maternidade, a nossa paternidade tornam-se fecundos, mas também dinâmicos. Fecunda e fortalece o nosso ser família, o viver em comunidade de fé, e nos leva também a sermos atuantes na sociedade para transformá-la em fraternidade. Confessar que Jesus é o Messias é viver do amor livre, límpido, transparente, translúcido, um amor que tem gosto de eternidade. Seguindo as palavras do apóstolo na segunda leitura, aproximemo-nos então de Jesus, porque Ele é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Como pedras vivas, formemos então um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Nas famílias, nas comunidades, nas paróquias onde vivemos, sejamos pedras vivas, testemunhas de Jesus. Anunciemos a alegria de viver o Evangelho. Proclamemos, queridos irmãos e irmãs, os grandes feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Levemos o Evangelho àqueles que não conhecem a Jesus. Hoje são muitos, também na Europa. Aqueles que buscam silenciosamente a Deus, movidas pela nostalgia de Deus, pois todo ser humano, todas as pessoas têm o direito de receber a boa nova, o Evangelho, o reino de Deus. Nós recebemos com Pedro a missão de anunciar, partilhar uma alegria, sem excluir ninguém, indicar um horizonte estupendo, oferecer um banquete apetecível, proclamando a boa nova do reino, e o reino que nos torna todos irmãos e irmãs, mas sempre por atração, não por imposição. Na primeira leitura, Salomão, no templo que havia construído para o Senhor, ergue uma súplica em favor de todos, onde todos clamassem e pedissem suas necessidades. Suplicantes, pedintes também nós, nesta manhã, podemos rezar. E o rezamos diante da nossa Mãe. Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração de tuas servas e de teus servos que hoje te dirigem. Quantas súplicas não estão dentro de cada um de nós nesta manhã? Teus olhos estejam atentos, abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar. Aqui estará o meu nome, para ouvires a oração de teus servos e de que tuas servas te dirigem. Ouve deste lugar onde moras, porque Ele mora em cada um de nós. Nesse santuário, queridos irmãos, queridas irmãs, no santuário de Fátima que construímos para permanecermos fiéis a Jesus, cuja dedicação hoje mais uma vez celebramos, também nós suplicamos. Suplicamos e agradecemos. Atraídos por Maria, Mãe de Jesus, rezamos pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelos nossos doentes. Rezamos pelas nossas comunidades para que sejam sempre mais sinais de vida e de esperança, lugar de encontro. Supliquemos para que os pobres sejam integrados na nossa sociedade e não rejeitados.
os migrantes sejam acolhidos nas nossas comunidades e não dispensados. Aqui, aos pés de Maria, eleva a prece pelos nossos indígenas. Sejam respeitados no seu modo de vida, na sua cultura. As terras dos antepassados, dos ancestrais, sejam a casa, a morada dos nossos irmãos e irmãs indígenas. Desapareça a ganância, a destruição, a morte em relação às terras ancestrais. Cesse o desmatamento, termine a pesca predatória, desapareça o garimpo ganancioso, destruidor, depredador. Rezemos por aqueles, pela conversão daqueles que iniciam queimadas, também na nossa região. Na súplica, peçamos a graça de nos colocarmos a caminho, no caminho de conversão, mas imploremos a paz. Vamos repetir: a paz. Mais uma vez. Todos, mais uma vez. Para Maria imploremos a paz juntos. Sim, a paz, irmãos. Diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a paz. Peçamos à Rainha da Paz que com oferta transforme o coração dos que alimentam o ódio, a vingança, a destruição, a morte, e se instaure a fraternidade, a irmandade. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Sim, que isso aconteça. Silenciai as armas que geram a morte, extingui a violência no coração humano, concedei o dom da paz, tocai os corações e as mentes dos governantes para trilharem as sendas da fraternidade e da paz. Com o Papa Francisco imploremos: Mãe, desatai os nós do egoísmo, dissipai as nuvens sombrias do mal, enchei-nos com vossa ternura, levantai-nos com vossa mão carinhosa e dai aos teus filhos e filhas a vossa carícia de mãe, que nos faz esperar o advento de uma nova humanidade de fraternidade, de justiça, de solidariedade. O deserto se transforma em floresta verde de vida nova. Aqui, queridos irmãos e irmãs, diante da imagem da Virgem de Fátima, a Nossa Senhora do Rosário, digamos: acolhei o nosso grito. Precisamos do vosso olhar de amor que nos convida a confiar no vosso Filho Jesus. Vós que estáis disposta a acolher as nossas mágoas, vinde socorrer-nos nesses tempos subjugados pela injustiça e devastados pelas guerras. Enxugai as lágrimas dos rostos sofredores, de quem chora a morte dos seus entes queridos. Despertai-nos do torpor que obscureceu nosso caminho e tirai do nosso coração as armas da violência. Para vós, erguemos os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso coração. Sob o vosso olhar encontremos refúgio, porque em Ti confiamos. Aqui estamos, irmãos e irmãs, para suplicar, colocar nossas dores e sofrimentos aos pés da Virgem de Fátima. Mas também aqui estamos para agradecer. Como filhos e filhas, também temos muito para agradecer. Agradecer por ter nos encontrado nas crianças pastoras e pedido que permanecêssemos fiéis ao amor e à santidade na conversão.
Agradecemos por nos ter indicado o caminho da oração como o caminho de fidelidade ao Evangelho. Agradecemos o dom da fé, da esperança e coloquemo-nos a caminho como mulheres e homens da esperança. Agradecemos por nos despertar para a verdade da beleza do Evangelho. Agradecendo a liberdade, agradecemos a liberdade que nos concede, a sensibilidade face às necessidades dos outros e a sua dignidade. Sim, queridos irmãos e irmãs, agradecemos por sermos atraídos por um amor. Agradecemos por estarmos hoje aqui reunidos e unidos, com um coração agradecido, cheio de ação de graças, com confiança, com esperança de filhos e filhas que se dirigem à sua mãe. Voltemos então para as nossas casas, para as nossas comunidades, com o coração renovado, nossa vida iluminada, nossos passos esperançados. Amém.